A última semana foi muito agitada para a educação no país. A gente viu a queda do ministro da Educação, Weintraub, que é chamado por muitos como o pior ministro da Educação da história do país e que, de fato, é um ministro bizarro que acumulou em sua conta uma série de projetos bizarros que representam um grande ataque às escolas, às universidades, aos jovens estudantes. Acumula em sua conta um Enem que foi um total fracasso. Também demonstrou que não soube lidar com o tema da educação nesse momento tão sensível que a gente vive de pandemia. O seu último ataque ainda foi acabar com as cotas na pós-graduação e uma série de outras coisas. Então, o Weintraub caiu, mas o projeto da educação segue o mesmo. Então, bora debater. Mas antes da gente começar, eu queria convidar você que está nos assistindo a curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o vídeo com seus amigos. Esse é um canal feito por jovens para debater vários temas aí do Brasil, do mundo, sobre política, sobre cultura, sobre educação, e a gente debate isso desde um ponto de vista revolucionário socialista. Mas você não precisa concordar com a gente para assistir esse canal, então vem com a gente e vamos debater. Qual foi a marca do Weintraub à frente do MEC nesse ano que ele foi ministro? Na verdade, a gestão dele é marcada pelo obscurantismo, anticientificismo, pela defesa da privatização e para destruir tudo aquilo que é público no nosso país, e também com um forte caráter ideológico. Não à toa, ele é um dos caras considerados olavistas aí do governo Bolsonaro. Então, só para citar algumas coisas, quando eu falo de privatização e de destruir tudo que é público, por exemplo, a gente pode lembrar do corte de 30% nas verbas das universidades que teve no início do ano passado, que foi inclusive o que gerou um grande levante dos estudantes e de vários setores no nosso país, que foi um movimento conhecido pelo tsunami da educação. Fora isso, o cara cortou a bolsa da pós, bloqueou a verba que era destinada a livros para as crianças nas escolas, e o próprio projeto dele, Futurice, representa isso. Então, além dessa marca, a marca da intromissão ideológica está muito relacionada com a defesa que ele faz das escolas militares, com a própria nomeação que ele fez de interventores para institutos federais, universidades, e tirando isso, gente, na real, a gestão dele é marcada por uma ineficiência e um fracasso total. Aqui a gente tem vários exemplos. Talvez o mais emblemático seja o Enem, que foi um verdadeiro fracasso. Vários estudantes, inclusive, têm dúvida da sua nota, o que ameaça, sabe, a pessoa conseguir entrar numa universidade. Então o Enem totalmente questionado. Fora isso, 60% das verbas do MEC do ano passado não foram executadas, ou seja, 60% do dinheiro não chegou à finalidade que deveria chegar. Questão total de ineficiência mesmo. Fora todos esses ataques, ainda tem o Weintraub sendo um bravateiro, comprando briga com Deus e o mundo no Twitter. Então assim, gente, eu acho absolutamente ridículo a foto dele de perfil no Twitter, que é ele com uma venda vermelha na boca, que é a imagem que ele quer passar, que ele é um mártir, um perseguido. E essa semana mesmo ele comprou uma briga quando, sobre a queda dele, ele falou: vou deixar um aviso aí pra tigrada e pros gatos angorás. Quando ele fala de gatos angorás, ele tava se referindo inclusive ao Dória, tipo assim, um governo docinho, dócil e tal. Mas assim, o cara foi racista com os chineses no Twitter, teve toda uma ridicularização dos chineses. Ele falou que inclusive o coronavírus era um vírus chinês, ele está sendo investigado por causa disso. Foi uma gestão da vergonha alheia, na verdade. E eu acho que o maior símbolo dessa vergonha alheia deve ser o vídeo dele se despedindo do Ministério da Educação, aquele vídeo ridículo com o Bolsonaro duro, petrificado do lado dele, sem falar nada, não queria nem chegar perto do Weintraub, parece, e no final ele pedindo um abracinho pro Bolsonaro de despedida. Abracinho? Gente, sério. Então assim, não dá, E essas bravatas e ameaças do Weintraub irritaram muita gente no país. Tem aquele vídeo da reunião ministerial que ele fala dos vagabundos do STF, que é uma coisa que ele volta a falar numa manifestação que teve em Brasília em algum domingo. Ele fala de novo, os vagabundos. E junta isso com o inquérito das fake news, com as próprias manifestações antidemocráticas que estão acontecendo e com o desgaste do governo Bolsonaro,
ficou praticamente insustentável do cara continuar como ministro. Então ele saiu fugido do país. Em menos de uma semana o cara se mudou para os Estados Unidos. Aqui, como ministro, ele recebia um salário de 30 mil reais. Parece que nos Estados Unidos ele vai assumir um cargo no Banco Mundial, que é um absurdo, que ele vai ganhar mais de 100 mil reais. Tá tendo vários desconfortos e incômodos entre a própria burguesia. Então, parece que o Paulo Guedes tinha que escrever uma carta de recomendação para que o Weintraub assumisse esse cargo no Banco Mundial, e ele está meio incomodado com essa situação. O próprio Rodrigo Maia, numa entrevista, respondeu uma pergunta sobre a saída do Weintraub, ridicularizando a trajetória do Weintraub como economista no Banco Votorantim. Porque não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009, ele era um dos economistas do banco. Assim, gente, nessa briga de Weintraub com Dória, com Paulo Guedes, com Rodrigo Maia, com Bolsonaro, eu tô sempre do lado da briga. E o que eu acho que tudo isso demonstra é a própria fragilidade do governo Bolsonaro, o desgaste grande que ele está sofrendo e a dificuldade de governar e de fazer alianças, inclusive, com a própria burguesia. Ele está completamente isolado. Então eu acho que a saída do Weintraub deve ser encarada com positividade pela gente, até porque nós, jovens estudantes, lutamos muito contra esse ministro, e esse ano mesmo travamos uma batalha vitoriosa que foi pelo adiamento do Enem. Mas isso sem ilusões de que um próximo ministro vai resolver os problemas da educação, porque não vai. Então um dos caras que está sendo questionado para assumir a pasta do Ministério da Educação é o Carlos Nadalim, que é um cara olavista igual, que defende a mesma ideologia reacionária e conservadora do Weintraub. Ele só é visto como mais educado, mais polido, porque ele não fica dando esses showzinhos. Tanto é que eles são parecidos que o Weintraub e o Carlos Nadalim participaram os dois de um documentário, de uma trilogia sobre o tema da educação, produzido pelo Brasil Paralelo, que é uma produtora olavista que faz uma série de materiais, vídeos, materiais de formação, para embasar, inclusive, ajudar ideologicamente o governo Bolsonaro. Então, nessa trilogia da educação participaram o Weintraub, o Nadalim, várias outras figuras bizarras, como o próprio Olavo de Carvalho, e é um documentário baseado em toda essa ideia de que existe um marxismo cultural na educação, com um monte de confusão, teoria da conspiração, cheio de fake news. A gente, inclusive, está pensando em fazer um vídeo aqui para o canal respondendo um pouco o que é essa trilogia da educação. Mas o fato é isso, gente. Vamos ter que continuar travando uma luta contra qualquer outro ministro que entre no lugar do Weintraub e contra o projeto de educação do governo Bolsonaro. Isso de dizer que o problema da educação hoje é a existência de um suposto marxismo cultural não passa de mentira e só serve para mascarar quais são os problemas reais da educação, que é a falta de investimento, as escolas e universidades caindo aos pedaços, os professores mal remunerados, os jovens com dificuldade de continuar estudando, seja pela falta de políticas de assistência e permanência estudantil, ou por outras questões que interferem na dinâmica da nossa vida, como o tema do emprego, do transporte público. Então Bolsonaro, ele culpa Deus e o mundo, os professores, os estudantes, inclusive culpa um suposto fantasma do comunismo pelos problemas da educação, quando na verdade a culpa é dele e de todos os últimos governos capitalistas. No Brasil, a gente nunca teve educação de qualidade. A educação de qualidade sempre foi só para os filhos dos ricos. E aqui a gente vive num capitalismo que sempre foi dependente e submisso do imperialismo e que a gente nunca conseguiu resolver questões básicas, democráticas da vida dos trabalhadores e do povo, como a questão da educação. E nessa conta tem responsabilidade o Bolsonaro e todos os últimos governos, inclusive os governos do PT. Então, o projeto de educação que defende o Bolsonaro é de aprofundar todo esse caos que existe na educação. Ele defende uma educação voltada 100% para atender os interesses do mercado capitalista, uma educação que forme mão de obra barata, que tenha conhecimento apenas do mínimo, e é um projeto que está a serviço de jogar o povo, em especial a juventude, na completa submissão e ignorância. E o que é que a gente tem que fazer?
Eu acho que temos que continuar lutando bravamente em defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade hoje, em defesa de que os estudantes tenham melhores condições de continuar estudando hoje. Então, por exemplo, esse último ataque do Weintraub, antes dele sair do ministério, que foi que ele revogou a portaria que instituía cotas na pós-graduação. Temos que derrotar esse projeto. Só que no capitalismo, as escolas e universidades nunca vão atender os interesses dos jovens e dos trabalhadores. Então, temos que lutar bravamente hoje, mas temos que saber que para ter uma educação que atenda realmente às nossas necessidades e interesses, temos que destruir o capitalismo e colocar, então, as escolas e universidades a serviço dos trabalhadores, para que a gente tenha uma educação socialista, num Brasil socialista, e que a gente tenha não só mais qualidade, mas que a educação ela sirva para atender os interesses do país, o interesse do povo, o interesse dos trabalhadores. Muito diferente do que é hoje. Mas o que você que está nos assistindo achou do vídeo e de todo esse debate? Na verdade, sobre educação, a gente pode falar de diversas coisas, da falta de verba, da privatização, da intromissão ideológica conservadora, podemos falar sobre o próprio conteúdo, o caráter da educação no capitalismo, podemos falar sobre essa ideia de antes de rebater a trilogia sobre educação no Brasil Paralelo. E o que você acha de tudo isso? Será legal a gente debater esses temas aqui no nosso canal? Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. E a gente se vê nas próximas. Até semana que vem.